Boa noite. Olá. Boa noite, gente. Cadê Márcia? Boa noite, gente. Meu nome é Evelyn, eu sou aqui da Metodista Wesleyana do Palmeiras, em Belo Horizonte. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que eu estou querendo chamar ela aqui. Achei. Oi, Márcia, tudo bem? Ei, Evelyn, está me Oi, eu ouvindo? tô muito feliz. Tô te ouvindo direitinho, tá me ouvindo? Tô, beleza. Estou muito feliz que você topou falar sobre culto doméstico hoje. Gente, a Márcia, ela é colunista na Ultimato e tem muitas outras coisas aqui que você pode se apresentar depois. Mas é muito legal ver o seu trabalho, o seu empenho nas redes sociais para estar despertando os pais, os filhos, a família a estarem cultivando a palavra de Deus nos lares. Beleza. Eu sei que esse é o Então, ministério que Deus tem para mim. Isso é bênção. graças a Deus. E de onde que você está falando? Eu moro há 11 anos no norte do Espírito Santo, na cidade de São Mateus. Mas eu já morei em várias outras cidades. Eu brinco que eu sou cariominense. Eu sou carioca de nascimento e criação. Morei muitos anos em Minas e agora estou aqui no Espírito Santo. Ó, bacana demais. É Isso. bom que você tem já o gostinho já do mineiro, assim, já conhece o mineiro. Tem. Minhas duas filhas são mineiras. Meu Olha, que filho é legal. baiano. É uma mistura aqui em casa. Aqui também é assim, viu? Cada um é de um lugar. Mas então, o nosso tema aqui, eu tenho que fazer culto doméstico. Bom, quando aconteceu o isolamento social, no dia seguinte a gente já ouvia as notícias e muita gente já fez ressurgir o assunto de culto doméstico. Então eu queria começar falando sobre o que é o culto doméstico e qual a importância disso. Olha, eu brinco que algumas palavras parece que tem um gosto de naftalina, né? Um cheiro de naftalina. Eu falo que o culto doméstico é um deles, né? Porque acho que quando as pessoas falam disso, eu lembro da minha infância, eu tive a benção de ter culto doméstico, mas muitas pessoas pensam que é aquele momento super formal, onde os pais e os filhos sentam, as crianças ficam caladinhas e você vai ali explicar toda a palavra. O doméstico, ele tem aquela característica de ser algo formal, mas também informal. É formal porque você determina um horário, você determina um local, mas é informal porque existe a interação. É diferente, por exemplo, de um culto comunitário, né? Que você tem toda uma liturgia. No culto doméstico, você tem essa questão do relacionamento, onde a base é o amadurecimento, né, o crescimento mútuo através do estudo da palavra. E especificamente com crianças, tem a ver com a instrução. É isso aí. E aí, E dele é. Bom, na verdade, a gente tem que lembrar que ele é uma ordem. Né? verdade. A importância de eu obedecer essa ordem. Eu estava lendo hoje em Gênesis, né? Abraão já tinha recebido essa ordem de Deus, né? Pouco antes de Deus falar sobre Sodoma e Gomorra, ele chega lá e fala assim, eu vou esconder alguma coisa do meu amigo Abraão, logo dele que eu instituí que ele conte para os seus filhos e para o filho dos seus filhos as minhas obras. Então,
Deus instituiu isso. Então, é uma ordem. Então, a importância dele é a importância de obedecer o que Deus tem pra gente, como família. Como uma ordem de Deus, assim, a gente vê que realmente é uma coisa que foi deixada de lado, assim. Por que que isso aconteceu com o tempo? Ô, Evelyn, eu acho assim, se a gente for pensar nisso de uma forma assim, bem, que eu vou dizer assim, sem refletir muito, acho que a primeira coisa que vem na cabeça da gente, é a vida agitada. A gente parou de fazer isso porque hoje em dia os pais trabalham, né? A mãe, o pai, e os meninos têm muitas coisas, mas eu não penso, na verdade, eu não acho que é isso. Porque Uhum. esse problema, ele é milenar. Olha só, em Deuteronômio tem aquele texto super nosso, trata sobre Deuteronômio 6, né? Fala, ama o Senhor teu Deus do teu coração e você vai inculcar essas palavras para teus filhos e tal. A gente conhece bem esse texto, né? Muito falado, principalmente no mês de maio, né? Mês do lar. Só que aí, quer dizer, vem Moisés, logo depois vem Josué. Quando você chega em Juízes, capítulo 2, se não me engano, verso 10, olha, uma geração só. Quer dizer, Josué. O que o autor de Juízes fala, né? Ele diz, olha, depois da morte de Josué, se levantou uma geração que Que não não conheço. conheceu nem tampouco as obras que fizeram em Israel. Quer dizer, a falha não foi da igreja, porque a igreja tinha. Verdade. Falha foi dos pais. E não era vida corrida, né? Era uma vida já estabilizada, já estavam até já dentro, não eram mais peregrinos, né? Então, para mim, a questão maior está de não reconhecer essa importância e a nossa rebeldia mesmo. Nós estamos contra o que é da vontade do Senhor. Então, como pais, como pessoas, a gente sempre acha que o nosso jeitinho é um jeitinho melhor, o nosso comodismo, vem preguiça. Então, é uma coisa muito... Está dentro do nosso coração. E Tem um... quando assim. Ah, pode falar, pode falar. Não, porque tem um livro muito interessante que é do Ted Tripp. Ele fala muito essa questão da gente batalhar pelo coração da criança. Uhum. A gente não tem que ficar batalhando para ser uma criança comportada, direitinha, né? É para trabalhar o coração dela. E para isso a gente tem que ver o nosso coração. E aí o negócio pega. Uma criança que saiba falar os versículos de cor, né? Como geralmente acontece. Mas aí o coração tá longe de Deus ainda. A gente tem que entender Aham, que nós nascemos no pecado, né? E precisamos nos voltar para Deus, realmente. isso. Queria te perguntar assim, quando começou esse interesse pelo culto doméstico, pelas crianças? Ah, eu trabalho com crianças há mais de 40 anos. Comecei muito cedo, né? Como professora de escola dominical lá no Rio. E aos 17 eu fui para o seminário. E desde então sou educadora cristã. Então, o trabalho com criança é muito a minha praia, né? E eu sou mãe, né? Eu comentei, minhas filhas são minhas, tenho 2 filhas. E sempre vi essa importância de você instruir a criança. Tem um livro que eu gosto muito do... Ai, gente. Spurgeon, Pescador de Criança. Oh, bacana. Tenho curiosidade de conhecer esse livro. É muito massa. É uma pena que eu não peguei ele aqui, eu tenho na minha estante. O Spurgeon fala uma coisa muito interessante, que quando uma vez ele foi ao culto, a esposa não foi, e quando ele chegou, a esposa perguntou, e aí, como é que foi? Ele, 2,5 pessoas se converteram. Aí a mulher queria saber, né, mas como é que é esse negócio de 2,5 pessoas? Tipo assim, 2 adultos e uma criança. Porque a criança está inteira, tem a vida inteira pela frente. O adulto já era bem idoso, só tinha um pedacinho de vida. Ou seja, quando a gente investe na criança, você tem assim, você está mudando a vida dela, a vida da família que ela vai ter um dia. É incrível. Claro que eu sei que todos os ministérios na igreja é importante, mas eu puxo a brasa para minha sardinha, né? O ministério
infantil e, no caso, a instrução das crianças, para mim, é fator assim, essencial. E a gente vê como que o inimigo está assim, com tudo, para cativar nossas crianças. Verdade. Tem uma pesquisa, Evelyn, já deve ter alguns anos, pelo menos uns 8 anos mais ou menos, uma pesquisa de um grupo norte-americano que fala que 60 a 90% das nossas crianças vão abandonar a fé quando entrarem no ensino médio. Isso é uma pesquisa norte-americana. A gente está chegando muito perto lá. A diferença hoje é que esse abandono está mais ligado na universidade. Mas já estamos caminhando para o ensino médio. Por quê? Nós não estamos fundamentando nossas crianças. Estamos ensinando coisas para ela se comportar bem, mas não para ela refletir, não para ela entender, não para ela ter uma vida com Deus, para ela saber coisas. Isso é um problema seríssimo. Verdade. Eu, quando penso nisso, eu penso muito em legado, e que me impressiona muito, eu não sei se você conhece a história de Susan Wesley, que ela teve uma penca de filhos e ela se preocupava muito com a criação de cada um. Eu sou muito fã da Susan Wesley. E você conhece, pode comentar, assim, você deve comentar melhor que eu, mas eu fico muito impressionada. Eu fico, gente, eu quero ser uma mãe como ela. Já tem essa preocupação, Evelyn, está no caminho certo. O que me cativa na Susan Wesley é a preocupação dela com relação à oração, né? O tempo que ela gastava em oração pelos filhos. A agenda dela, isso que eu acho muito importante, que a nossa família hoje, no geral, a gente não está importando. A nossa agenda é mais importante. E a gente vê muito isso na vida dela e de outros personagens, que a agenda dela era em função de formar cidadãos do reino. Verdade. É um bom estudante para ser um excelente profissional. Ela se preocupava em formar cidadãos do reino, com oração, com instrução, criatividade, ela era muito criativa, né? Uhum. E a gente forma como ela criou a pedagogia dela, né? Ela construiu a pedagogia dela mesmo. Isso. Não era desculpa, né? Para uma pessoa falar, mas eu não sei. Não, gente. Nosso melhor mestre é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, e ele dá meios, ele dá criatividade, ele dá administração de tempo. E a gente tem muitos recursos hoje. A gente tem assim, uma infinidade de recursos por aí, disponíveis na internet, disponíveis nas nossas igrejas. A gente tem tudo para ter uma geração assim de crianças hoje e líderes amanhã que estejam comprometidos com os valores do reino. Mas tem que ser uma tarefa dos pais prioritariamente, e não da igreja. Olha, a gente tem aqui um público muito diversificado e a gente tem pessoas aqui que são um casal só, ou então tem pessoas que têm filhos pequenos, outros têm filhos maiores, outros não moram com a família, ou então moram sozinhos, ou então só um deles é cristão. Então a pergunta que eu tenho aqui é: para quem é o culto doméstico e como fazer o culto doméstico? Assim, essas outras pessoas também se encaixam, assim, além de quem tem filho pequeno? Sim, tranquilamente. Quando a pessoa está sozinha, é o seu culto individual. Eu entendo assim, que tem a ver com a sua devocional, tem muito a ver com a live de ontem, né? Que a gente falou ontem, isso mesmo. Exatamente. Com o Nath. Quer dizer, você até ali instruindo. Agora, você mencionou uma coisa muito joia. Quando é o casal, gente, tem que começar. Esse negócio, tem muita gente que acha o seguinte: não, só vou começar a fazer culto doméstico quando tiver filho. Você é fria. Você tem que desenvolver como família. Casal já é família ali. Então já começa a desenvolver tempo para oração, tempo para compartilhar da palavra. E aí você vai ter seus filhos ali, vamos fazer. A semana passada, eu tô naquela síndrome do ninho vazio, né? Que, por sinal, é ótima.
Esse negócio que o pessoal fala que ninho vazio é terrível, eu não acho. Eu e meu marido, a gente se preparou também para ela, né? E a gente sempre incentivou muito nossas filhas a saírem. Então, a mais velha mora aí em Belo Horizonte, né? Oh, Casada já. E a mais nova mora em Viçosa, mas está aqui por conta da pandemia, né? Mas a gente fez, por conta até da Páscoa, né? Tínhamos nosso momento todo dia juntos. E, então, é uma filha jovem de 20 anos e a gente estava ali juntos, né? Então, é quando você está ali, só que vai ter uma outra característica. Enquanto com a criança, eu tenho que me preocupar muito em detalhes visuais, coisas que vão interagir mais. Com o adolescente e com o jovem, eu já vou mais passar para reflexão, eu não tenho necessidade também de coisas visuais, é bem na conversa, estudo de bons livros, bons devocionais. Agora, é bacana. importante, casal, já começa, porque isso precisa ser uma coisa normal, que quando chegarem os filhos, vai fluir. E aqueles que estão assim sozinhos na fé, digamos assim, ou o filho, ou os pais, como fazer para incentivar essa prática? Aqui na minha igreja eu trabalho com adolescentes. Eu achei muito interessante esses dias uma adolescente, minha aluna, ela é a única cristã da casa. E eu acho bem bacana. Nós estamos lendo um livro, né, toda a turma, e ela falou assim, olha, eu vou aproveitar essa pandemia e eu vou ler isso com meus pais. Então, ela está convocando, ela reúne com os pais, ela está indo na igreja, é bem novinha na fé. Que bacana. Não é desculpa, né? Não é desculpa, não sei da Bíblia. Exato! Ela pega o livro, pega ali e diz, olha, eu vou ler com os meus pais. Então, de novo, tá naquela coisa de você entender que é importante. Porém, cada caso é um caso. Eu conheço também casos onde um adolescente, ou mesmo um pai e uma mãe cujos filhos estão desviados, ou então pais que se converteram mais tarde, os filhos não têm, né? Você vai chamar e você leva 4 pedradas, entendeu? Nesse caso, eu já acho que é muito mais válido você aproveitar oportunidades. Uma vez eu estava visitando uma família e acabou o jantar e a gente estava conversando. Fui me hospedar com essa família até fazia anos que nós não nos víamos. E eu percebi que quando acabou o jantar, os meninos, todos mais jovens, né, o mais novo tinha 19 anos, estava inquieto, queria sair da mesa. Falei, por que eles não saem, né? Aí a minha amiga, não, Márcia, vamos parar de conversar, porque agora é a hora do culto doméstico. Tá, beleza, tá ok. E eu achei uma coisa interessante, que foi uma coisa muito mecânica, e nenhum daqueles meninos, daqueles jovens, estavam mais na igreja. Eles estavam totalmente fora, mas era uma obrigação. E isso não é legal. Ainda mais que era uma coisa super formal, entendeu? Do tipo assim, vamos ler aquilo. Então, nesse caso, quando é um membro da família, né, seja o filho com relação aos pais ou vice-versa, eu acredito que o convite sempre é válido, mas mais válido ainda é você aproveitar as oportunidades para você compartilhar da fé, da fé. Pedir sabedoria a Deus, né? Porque realmente isso pode acontecer da pessoa encarar como uma punição mesmo, né? Uhum, exato. Eu vi aqui alguém falando, não sei quem, pedindo livros para diversas fases. A gente comentou assim, diversas fases, diversos núcleos familiares. Então, você tem sugestões de livros aí? Tenho sim. Como o meu universo é mais infantil, eu tenho aqui alguns infantis. Mas, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou mexer minha câmera. Um que eu gosto muito. Só que eu andei em três. Peraí, esse aqui é maravilhoso. Para filhos adolescentes e jovens. Peraí. O problema agora, Evelyn, é que a minha câmera ela tá congelada, então eu não me vejo. Eu tô centralizada aí? Não, você tá assim, joia.
É Tá porque eu direitinho. tô congelada aqui, eu sei que eu tô me movimentando. Olha, então eu vou começar não pelas crianças. Eu não sei quantos conhecem esse livro. Você já viu bem? Tô Como... vendo, mas tá invertido. Ah, é, né? Lógico. Mas chama como... É, por causa da câmera. Como lidar com a dúvida. É muito interessante. É sobre Deus e sobre você mesmo. Dúvidas que você tem. Quem escreveu, o autor desse aqui é um professor inglês da mesma universidade, daquele ateu bem conhecido nosso, que escreveu sobre Deus um Delírio, e o Alistair McGrath, ele escreveu O Delírio de Dawkins. Né? Então, ele escreveu isso aqui, é muito, muito joia. Como lidar com a dúvida. Excelente para pais e para adolescentes e jovens. Para você entender um pouco isso e estar junto para discutir assuntos contemporâneos, né? Tem um outro, até aqui embaixo, que é uma série do Augusto Nicodemos, bem bacana, que você Ah, conhece. Tem o aham. Cristianismo Simplificado, Descomplicado, porque é bem bacana você poder discutir, né, perguntas e respostas dele. Esse aqui são dicas para culto doméstico, 101 ideias criativas para o culto doméstico, que dá para você adaptar muita coisa, se seus filhos são maiores ou menores, ou se Acho você que quer esse eu fazer. tenho. É isso que ele aqui com o meu, ó. Ó, é esse mesmo, Ele é Evelyn. legal mesmo. É muito, muito joia. Pensando em paz também, Desafio aos Pais. Excelente também. Para a gente entender toda essa dinâmica da família. E isso aqui não é paz de criança. Isso é paz. Porque eu entendo que os pais são os responsáveis. Quem deve, principalmente o homem. Acho que vale a pena a gente dar esse destaque, né? Não, Evelyn? Legal, gostei, gostei. Porque muitas vezes fica em cima da gente, nós mulheres. Principalmente Verdade. tem criança, mas não é. Então, esse aqui é o Paul Tripp. Ele trabalha bem esse desafio. São 14 princípios. Excelente. Muito, muito bom. Vale a pena demais. Esse é bem específico para pais de crianças. Instruindo o coração da criança. É o irmão, né? O Ted Tripp. Ele tem o Pastoreando, mas eu particularmente gosto mais desse, que é Instruindo o Coração da Criança. E outros materiais também, para usar como... Deixa eu ver aqui. Esse aqui, Tem para os seus materiais também. Hã? Tem os seus materiais também. Isso, tem. A gente tem. Na nossa editora Cultura Cristã, a gente tem os materiais de escola dominical, temos o material que está sendo disponibilizado agora para a quarentena, né? Fizemos da Páscoa, agora começamos ontem Eu Sou. Tem bastante coisa. Esse livro aqui, Evelyn, é muito bacana. Não é mais Heróis da Fé, chama Campeões da Fé. Excelente também. Li muito para as minhas filhas antes de dormir. Elas já sabiam ler, mas gostavam que a mãe lesse, né? Mas muito biografia de missionários, excelente também para ter aquele papo, porque o culto doméstico tem essa pegada. Você tem ali aquele momento, mas você pode criar outras oportunidades. Tem muita coisa bacana. Ó, minha experiência é que minha mãe lia muito quando a gente ia dormir a Bíblia e outros livros. E Isso. também a gente fazia bastante, quando era menor, culto doméstico. Isso foi muito importante também. Isso é uma E coisa eu, como interessante. Isso filha, é né, uma, colocando isso. é uma coisa interessante, porque a gente sempre pensa muito em culto doméstico só com criança, né? Mas é algo que a gente tem que habituar e fazer com o casal, depois filho pequeno, filho maior. Vai mudar um pouco a configuração, né? Os horários, se seu filho estuda à noite, tudo isso vai ter que adaptar. Talvez não dê para ser diariamente, mas ter um momento em família
conversar e partilhar da fé é essencial. Mas eu acho que o recado tá dado, né? A gente tem que fazer culto doméstico. A gente não pode abrir mão desse princípio, né? Na verdade. Ele não é opcional. Não é opcional. O culto individual não é opcional, como também você ter um tempo para você partilhar da sua fé também não é. E agora, só que a Bíblia, ela é muito clara quando fala com relação aos pais. Salmo 78, Deuteronômio 6 e muitos outros textos falam: o Senhor ordenou aos pais para falar aos filhos. E com os netos. Isso. Aos filhos e aos filhos dos teus filhos. Isso mesmo. Então, vovô e vovó, recado. E também responsável. Eu queria dar uma ênfase nesse protagonismo dos pais na criação dos filhos, porque assim, a gente vê que os pais se esforçam muito, na verdade, eles têm muito boa intenção em dar tudo que os filhos querem, na verdade, mas dão esse pequeno deslize, né? Pequeno, que dá depois um prejuízo enorme. Em dar atenção, porque às vezes acha que não consegue ler a Bíblia, a gente falou sobre isso ontem, que não sabe falar da palavra de Deus, ou então que não tem tempo. E, tipo assim, né? Quando a gente tem os nossos compromissos, geralmente a responsabilidade cai sobre a igreja, né? Ah, eu levo meu filho na IBD, eu levo meu filho no culto. Exato, é uma terceirização, né? Uhum. É uma terceirização. E é interessante, Evelyn, que semana passada eu estava conversando com um pastor amigo meu, que ele falou o seguinte: por conta da Páscoa, né, nós disponibilizamos um material, e uma mãe virou para ele e falou assim: olha, eu coloquei lá uns vídeos, catei no YouTube, uns vídeos lá de crucificação e pus meus filhos, porque é muito difícil ler a Bíblia. Disse: olha, o Senhor, ele não ia dar uma ordem que seria uma coisa impossível da gente fazer. E não é. Agora tem que ter esforço. É necessário a gente se preparar. Alguns livros aí que eu indiquei. A gente entender primeiro essa nossa obrigação. Agora, mais ainda, tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Sabe? Não dá para forçar a barra de ter esse momento com meu filho se eu não tenho esse relacionamento com Deus. Se eu não busco a Deus individualmente, em oração. Então, não rola essa questão do protagonismo de pais se o pai não tem um relacionamento íntimo com o pai. É Deus. Então, a gente precisa mesmo de ter essa coisa de você desenvolver com Deus. E não delegar para o outro. Entender que é isso. Entender que é uma coisa, como eu falei, não é de comportamento, é de coração. O Ted Tripp, no livro Instruindo o Coração da Criança, ele trabalha muito isso. Ele fala que os pais, prioritariamente os pais, devem alcançar o coração da criança. Porque o coração, Calvino fala, né, é uma fábrica de ídolos. E quando a gente fala em coração, a gente não está falando de sentimento. Sabe uma coisa interessante, Evelyn? Tem um versículo que quem já nasceu na igreja sabe de cor. O coração do homem pode fazer muitos planos. Não é interessante imaginar que o coração faz plano? Se a gente geralmente faz o plano, não é com a mente? Então, quando a Bíblia fala coração, ele está falando de sentimento. Ah, meu coração, isso. Não. A Bíblia, quando fala coração, ele fala vontade. Ele fala de determinação, ele fala de plano. Então, o pai, ele precisa ir atrás de informações, trabalhar seu coração e trabalhar o coração da criança. Sem essa ideia que coração, sabe, é coisa de sentimento. Como eu te falei, eu trabalho com adolescente, então quando rola esses papos assim, fica meio sabe, paixonite? Né? Uhum. Aquele menino e aquela menina, a gente não manda no coração. E eu falei, para com isso, gente. Isso é coisa da malhação. Na Bíblia não tem esse negócio, a gente não manda no coração, não. Coração é vontade e determinação. Ela é a sede de pensamento e de sentimento, né? Não é aquela coisa de terra que ninguém vai, né? Então, os pais precisam entender isso, trabalhar seu coração para trabalhar o coração da criança. Primeiro eles.
E é o que está acontecendo na pandemia, né? Não tem a igreja, não tem a escola dominical. Sim, agora tá na mão deles. Exato. O pessoal está buscando e está sendo, eu estou vendo nisso uma coisa muito, muito boa. Uhum. Por conta da questão da editora, eu recebi muitos feedbacks de várias partes do Brasil, até de fora, de mães e pais que falaram, olha, eu não tinha essa preocupação. Tinha no máximo, sabe, pega a revistinha no sábado à noite para a professora ver o que você fez, o exercício, Aham. né? E agora não. Quer dizer, pais assumindo. Então, essa pandemia está tendo esse quê muito bacana de você, sabe, entrar com disciplina, sabe? Eu vejo Deus disciplinando o seu povo, disciplinando a, a sua igreja e as famílias nisso. Nós vamos Isso, e colher cabe, muitos frutos. amém. E cabe a gente manter isso depois, né? Que tudo isso passar, os compromissos voltarem, a gente E manter. É uma uma, responsabilidade enorme. uma dica boa, Evelyn, que eu sempre gosto de trabalhar com os pais, é o que a Bíblia chama de memorial, né? Uhum. A própria Páscoa foi um memorial, né? Olha. Quando os teus filhos verem isso aqui e perguntarem por que estamos comendo esse verdinho amargo? Aí você vai contar. Quando o povo passou pelo Jordão, a seco, antes das águas voltarem a correr, Deus manda fazer um altar, né? Uma coluna, na verdade. E fala, para que no futuro teus filhos vejam e falem assim, ah, mas aí, o que é isso? Ah, meu filho, Uhum. isso aconteceu e tal. Então, nas nossas casas, a gente precisa ter memoriais. O que que na minha casa, o que que na decoração da minha casa expressa a minha fé? Há muitos anos, Evelyn, há muitos, muitos anos, eu conheci uma família no interior de São Paulo que a mulher muito tinha um dom assim artístico, e a casa dela era de madeira, ela pirografou versículos do tipo assim, perto do interruptor de luz, eu sou a luz do mundo, João 8,12. Na cama, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor só, sabe, vários assim. Então, Nossa, dá bacana. muito massa. Eu lembro que quando a minha filha nasceu, eu pirografei o texto dela, né? Ia Minha irmã, demorar muito para aprender a ler. minha irmã põe também um monte de versículo aqui nas paredes. Isso é fantástico. Tem um livro também, é uma série do David Merck, da editora Agnus, que ele trabalha mobiliando a casa, passar o legado da fé. E ele conta de um negócio que ele chama de prateleira da bênção. Que ele coloca nessa prateleira da estante coisas que vão lembrar eventos da sua fé. E eu copiei isso aqui em casa, aqui na estante, a gente tem ali um cantinho que a gente coloca coisas que lembram de algumas bênçãos de Deus, de momentos da nossa família. Então você olha aquilo, você, opa, Olha, essa é uma dica bem legal, hein? Mesmo para quem não tem filho, para sempre se lembrar das bênçãos de Deus. Verdade. isso. E coisas simples. Por exemplo, a primeira coisa que essa pessoa escreveu no livro, que ela colocou, foi um parafuso. Eu não lembro de detalhes, eu lembro só que teve um problema no carro e estou chamando de parafuso, mas era uma pecinha, alguma coisa assim. E ele estava numa estrada deserta, mas aí por alguma circunstância alguém achou aquela peça e levou. Claro que essa peça teve que ser trocada. Ele pegou essa pecinha e colocou lá na prateleira dele. Sempre quando lembrar assim, Deus providenciou um livramento para mim. Então você pode fazer isso. No seu quarto, na sua sala. Né? Nossa, muito bom. E assim, além dessas dicas aí, queria ouvir dicas mais práticas com relação à prática do culto doméstico desse momento. Qual que é o tempo? Você falou assim que pode ser mais de uma vez na semana, a gente tem que combinar, mas assim, qual que é o roteiro? Como é que eu paro? Olha, eu costumo dizer que não existe
uma receitinha de bolo, porque vai depender, por exemplo, se tem criança pequena, o negócio tem que ser assim, 10 minutos no máximo. Tem criança que tem, mesmo pequena, retém mais atenção. Então, vai depender, vamos dizer, do seu público. Mas eu diria que não pode faltar o momento de oração. Então, você pode ter esse momento, começar com cânticos. Ah, eu não sei cantar muito bem. Veja uma playlist no Spotify, alguns vídeos no YouTube. Eu uso isso também nas minhas devocionais. A música me ajuda nas minhas devocionais. Então, pode ter cânticos ou não, vai depender. Isso depende muito da família, mas a oração, a instrução, você compartilhar e depois você refletir. Como que eu vou colocar isso em prática? Né? Isso, para mim, é o que é o essencial. E levar esse assunto para outros momentos. Isso que eu acho bacana do culto doméstico. Você vai ter aquele momento que você vai ter de oração, de compartilhamento, instrução e reflexão da prática. Mas aquilo vai permear conversas durante o dia e por aí vai. E com relação à periodicidade, seria bom todo dia? Não tenho dúvida. Mas para a família que isso não acontece ainda, comece devagar. Melhor que nada. Exatamente. Vamos começar uma vez por semana? Durante um mês? Beleza? E vamos aumentando depois. Né? A gente vai aumentando. E com crianças pequenas, às vezes isso fica mais fácil, principalmente antes de dormir. Você leva lá, vai na cama com elas. Mas com os filhos maiores, você precisa já ver um horário, como eu falei, se trabalha, se estuda. Então, a periodicidade, tudo isso vai ser um combinado da família. Eu não creio assim numa receita. Mas, basicamente, tempo de oração, compartilhamento, instrução e reflexão da prática. Olha, eu acho muito importante porque isso fortalece até a união entre os membros da família, assim. Você se vê melhor, você vê melhor o outro, assim. É legal como esse momento... quantas coisas esse momento pode proporcionar. E isso gera também lembranças, memórias da família. Há poucos dias atrás eu peguei uma Bíblia mais antiga e vi um recadinho de uma filha, de uma das minhas filhas, a minha caçula. Porque há muito tempo nós tínhamos feito um culto de família e nós fizemos uns cartõezinhos para colocar na porta do quarto. E cada um escreveu algumas coisas sobre o membro que morava naquele quarto, né? No caso, eu e meu marido e tal. Aí a minha filha escreveu para mim. Ela fez um acróstico, né? Márcia, e escreveu algumas coisas. E eu guardei. E a gente tem aqui em casa caixas com bilhetinhos, com um monte de coisa. E alguns foram de momentos de culto doméstico. Que é muito, muito bacana. Tem um que a gente já fez algumas vezes, quando as crianças eram menores, que é daquele livro 101 Ideias, que é A Corrente de Bênçãos. Você pega a tira de papel e você pode escrever bênçãos de Deus, aí você... deixa eu pegar uma... Você pega a tira de papel, né? Aí você escreveu. Depois você grampeia e vai fazendo aquela corrente. Deixa eu brincar. Isso gera memória, é muito bacana. É verdade, a gente tem uma caixinha aqui com umas orações de anos atrás. De vez em quando a gente abre e fala, nossa, o que a gente estava pedindo? E a gente vê se foi respondido, ou até vendo as coisas que a gente pediu. Quanta coisa muda, é muito legal, muito bacana mesmo. Isso. E isso não só para crianças, os casais também podem fazer. Os casais também, tá vendo, gente? Uma coisa que eu queria comentar é sobre... Tem gente que acha que o culto doméstico ele pode substituir o culto o EBD na igreja, ou vice-versa. O culto da igreja e EBD substitui o culto doméstico. O que você acha disso? Já vi que não. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa é outra coisa. Doméstico, lar.
Na igreja você tem o culto comunitário. Os dois é como se fosse um remo, entendeu? Assim, você está num barquinho, são dois remos. A gente precisa dos dois. Eu preciso da comunhão com minha família e preciso da comunhão com o corpo. Eu não tenho como anular um em detrimento do outro. Eles se complementam. Sem dúvida. Não, eu não posso substituir nenhum nem outro. Eu não posso deixar de ir na igreja, porque também é a ordem de Deus. Não é? Nós somos parte de um corpo. Então é a ordem do Senhor. A gente não pode deixar de congregar. Só agora na pandemia. Mas aí a gente congrega online, né? E viva o Zoom Sim. e outros aplicativos, né? Então, a gente precisa de ter isso. A gente precisa desses dois. A gente precisa da comunhão em casa e obedecer a ordem de instruir os filhos. E precisamos da comunhão da igreja. Não pode de forma alguma substituir. Estou contigo, eu concordo muito com você. Agora, e tem a devocional individual também, que o professor Marcelo comentou, e a gente falou sobre isso ontem. Todas essas coisas são realmente complementares. Agora, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está caminhando para os últimos minutos, que só tem 1 hora de live para a gente poder salvar. Que coisa? Eu não tô conseguindo ler. Ah, tá. A gente está caminhando para os últimos minutos, e aí eu quero que vocês mandem a pergunta se vocês estiverem aí. E aí a gente já vai falando, passando para os momentos finais. Queria que você deixasse uma palavra de incentivo aos ouvintes e depois divulgasse seus materiais, seu trabalho, falasse mais do que você faz, que eu acho que eu não falei muito no começo. Não, bom, vamos ver, acho que pergunta não. Também estou vendo aqui, acho que não está rolando, mas o incentivo é o seguinte: a gente só tem a ganhar a nossa família se a gente investir o tempo com qualidade. Agora, ele não virá de uma forma espontânea. Não adianta. Sabe? Nenhuma criança se tornou um adulto que escova dente todo dia porque foi espontâneo. Porque eu estou falando o seguinte: o hábito, ele virá, mas mediante disciplina. Sabe? Então, não tem esse negócio, eu falhei, volta. Sabe? Então, eu quero dar essa palavra de incentivo, de encorajamento, de desafio aos pais. De perseverarem, sabe? Criarem os memoriais, criarem as memórias. Porque isso é bênção. Isso a gente só tem a ganhar mesmo. O reino de Deus, a família, nossos filhos, nossos futuros netos. Vale a pena demais. É obediência. A Bíblia diz que existe bênção quando tem a obediência. Então, vale muito, muito a pena. E o seu trabalho aí, que eu falo mais sobre... Divulga aí, vende o seu peixe. Eu sou editora da Editora Cultura Cristã. Os mais velhos aí, eles lembram mais como Casa Editora Presbiteriana. E eu sou responsável pelo material infanto-juvenil, material didático. Então, escola dominical, culto infantil. Inclusive, essa série Eu Sou, que a gente está disponibilizando, começamos ontem, é toda baseada no nosso material de culto infantil e escola dominical. Coisa que nós já temos, aí eu estou criando material, né? Fora aí, a gente tem alguns livros. Gente, esse aqui é muito massa. São 3 livros que nós temos, que é para você montar a maquete. Eu sei que está virado, mas o modelo, isso aqui é do templo, modelo do Templo de Salomão. Você monta, olha, fazer isso aqui com adolescente, mesmo com só adultos, sabe? Isso aqui é muito bacana. Você pode tirar o tetozinho, vai ter tudo ali, todos você vai montando. Hã? É um jogo ou é um livro? Oi? É um jogo ou é um livro? É um livro, você vai ter todas as explicações de como é. Tá dando pra ver legal aí? Porque eu tô sem a câmera. Tô. Aí, no final, você vai ter as peças. Ah, sim. Para você montar a maquete. É muito, muito massa. Esse livro aí é seu? É da editora Cultura Cristã. Da editora. É uma tradução. Esse livro é uma tradução. Tem o templo, tem o tabernáculo também.
Para mim é demais o tabernáculo, é o meu preferido. E tem um barco da época de Paulo, muito massa também. Todo maquete, você aprende sobre navegação e tudo, e no final você monta a maquete. Esse aqui também, muito joia para o grande livro da criação de Deus, crianças e pré-adolescentes que gostam de ciências e quando você trabalha, toda essa parte é muito massa também. Não só para o lar, né, mas para fazer trabalhos com crianças, vale muito, muito a pena. Também da nossa editora Cultura Cristã. Vale a pena, assim, dar uma olhada lá no nosso site, www.editoraculturacristã.com.br, tem lá o material, e acompanhar também em rede social. E é isso aí. Muito bom. O material da EBD que a gente conhece era da Cultura Cristã? Ah, sim, eu conheço o material da Cultura Cristã da EBD, eu fiquei apaixonada. Sim, eu super recomendo sempre, porque a gente usou uma época e eu fiquei muito apaixonada, porque eu, como leiga, não sou formada em pedagogia, e aí ele tem todas as etapas, assim, te instrui muito bem com as ideias, da forma de brincar intencionalmente, eu gostei muito. Joia. A gente tem material também, Evelyn, para escola bíblica de férias, que dá para adaptar para fazer acampamento, é muito joia. E o do culto infantil, que é Crianças Adoram a Deus. Temos 3 volumes, o 4º vai sair agora. E é culto mesmo. A ideia não é fazer com que a criança, em algum momento do culto que ela saia para uma sala, que ela vai ser entretida. Não é essa a ideia. Ela vai cultuar. Ela vai aprendendo cada parte de liturgia, ao ponto de quando ela já estiver mais velha, ela vai poder entender tudo e participar de uma forma mais consciente, né, do culto. É bem bacana. A Aline perguntou aqui se tem algum material para crianças com necessidades especiais. Nós não temos, infelizmente. Mas eu até conversei com o Nath um tempo atrás, o Marcos Nath. A esposa dele trabalha ela é psicóloga, ela trabalha com autistas. Nós queremos fazer uma cartilha de procedimentos. Nós já conversamos com algumas pessoas, pedagogas, psicopedagogas e psicólogos. Mas nós não temos ainda, infelizmente. Vamos aguardar, então. Ô, Márcia, eu queria agradecer muito, muito sua presença. É muito legal como esse momento é um cenário triste, claro, mas tem nos proporcionado encontros assim que talvez não existiriam se fosse ao vivo. Eu vi até o Edmilson, meu pai, falando assim, quando você vier em BH, vem visitar a gente. Olha. Porque realmente foi muito bom, uma conversa assim, muito necessária. Gostei da participação do pessoal, realmente estava perguntando aí, e eu vou tentar ao máximo não perder a atenção para salvar essa live e vocês continuarem assistindo aí, compartilhando com o pessoal. Obrigada, viu, gente? Vocês são bênçãos, você é bênção, Márcia. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Valeu, foi um prazer, obrigada. Boa noite pro pessoal aí. Quando for em BH, eu dou um pulo, a gente se vê. Ah, beleza, eu vou ficar aguardando então. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Encerrar?